Aula 4. O que você precisa saber para elaborar uma redação? A chamada redação é, na verdade, um texto argumentativo dissertativo. Argumentativo porque nele você vai analisar um tema ou uma ideia com a intenção de convencer o leitor sobre um conceito. E é dissertativo porque deve ser escrito em prosa, ou seja, é um texto estruturado em períodos e parágrafos e não em versos como um poema. Nesse tipo de texto, você deve refletir e informar a respeito do assunto proposto sem achismos e subjetividade, além de selecionar e organizar argumentos consistentes com base em fatos e dados. A argumentação básica pode ser feita por 3 caminhos: com evidências já discutidas e comprovadas sobre o assunto tratado, com uma comparação entre como a questão se dá no momento e como era antes, ou como é em outras sociedades, e fazendo uma relação entre as causas do problema e suas consequências para a coletividade. Vamos falar da estrutura de uma redação. Ela deve conter um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. A introdução é o momento em que você explica o tema da argumentação e faz citações de autores e pensadores importantes, dá definições, relaciona um fato histórico e faz indagações ou afirmações sobre o problema. Enfim, é o trecho de contextualização do assunto. Dica importante: a introdução deve ser impessoal, sem marcas de primeira pessoa como os pronomes eu, meu ou minha. Para isso, use estruturas de verbos com o tracinho C e outras frases genéricas. O desenvolvimento é a argumentação propriamente dita, e a dica é separar as ideias em parágrafos diferentes. Por exemplo, fale dos prós de uma questão em um parágrafo e dos contras em outro. O mesmo vale para causas e consequências de uma ação. É também no desenvolvimento que você pode dar exemplos conhecidos para ilustrar a discussão. Em caso de redações para processos seletivos e concursos, é importante não se esquecer de usar os conectivos e os marcadores discursivos do jeito certo, como não confundir entretanto, que quer dizer mas, com portanto, que quer dizer sendo assim. Muitos pensam que a conclusão é o trecho menos importante do texto, mas na verdade é o parágrafo que define se você escreveu uma boa redação. Em provas como o Enem, a conclusão é chamada de proposta de intervenção, pois é quando o aluno ou candidato deve propor uma solução plausível para o problema. A dica aqui é, sempre que possível, incluir as esferas do poder público, ou seja, do governo, as instituições sociais e a sociedade em geral, para juntos amenizarem a problemática em questão. É importante começar a conclusão com uma conjunção ou expressão conjuntiva do tipo portanto, logo ou sendo assim. Outras conjunções não são apropriadas e tiram a característica de conclusão do parágrafo. E o que não se deve fazer em uma redação? Não escreva eu em primeira pessoa, embora seja possível usar nós. Não escreva como se estivesse conversando com o leitor, com intervenções do tipo faça a sua parte ou a solução está em suas mãos. Não use ditados populares. Não use mais de 2 citações de autores e não use ponto de exclamação, pois isso torna o texto narrativo e isso configura em desvio da tipologia textual. Quanto à estrutura e aos indicadores visuais, quando você precisa fazer uma redação à mão, preste atenção na hora de fazer o recuo nos parágrafos. Lembra de quando a professora pedia para colocar 2 dedinhos na margem direita do caderno? Pois chegou a hora de usar, embora hoje a medida seja 1 polegar adulto. Também tenha o cuidado de ir até o final da linha e não deixar um zigue-zague de espaços. Em uma redação para processos seletivos e concursos, todos os tipos de letras são aceitos, desde que sejam legíveis. Mas cuidado,
Se sua caligrafia for toda em letra maiúscula, treine outro estilo, pois você pode perder pontos na classificação. Você pode fazer pequenas rasuras do tipo discreta, só não rabisque a palavra errada de modo a deixar a folha visualmente poluída. Assim, deixo aqui uma reflexão. É importante conhecer os mecanismos que compõem um texto argumentativo dissertativo, mas nenhuma fórmula funciona se você não cultivar o hábito de ler textos de fontes variadas para formar um repertório cultural e argumentativo e ser capaz de desenvolver ou ensinar a desenvolver uma boa dissertação. Por isso, leitura sempre! Você encontra muito mais dicas no nosso material de leitura. E não deixe de fazer os exercícios e acessar o texto de exemplo no ambiente virtual de aprendizagem. Foi um prazer, esperamos vê-los em breve.